Justamente em uma das regiões mais remotas do mundo, está se formando uma aliança que pode mudar fundamentalmente o equilíbrio de poder global. Pois bem no meio do gelado Oceano Ártico, de repente, países que por décadas quase não mantiveram relações militares significativas estão se aproximando. No início de fevereiro, foi anunciada a criação da Arctic Sentry, uma missão militar abrangente no Ártico, da qual participam Alemanha, França, Grã-Bretanha, os países nórdicos e também o Canadá, de modo explícito, excluindo os Estados Unidos sob Trump. Caças foram enviados à Islândia e Groenlândia, navios patrulham o Ártico e forças europeias treinam para situações reais em condições extremas. Enquanto isso, países europeus aceleram relações bilaterais com o Canadá em ritmo antes inimaginável. A Noruega e o Canadá assinaram uma parceria estratégica desse tipo em março. A Alemanha firmou cooperação de segurança marítima com Ottawa e no Parlamento Europeu já se discute uma relação mais próxima entre Canadá e União Europeia. O motivo de todas essas mudanças está, como tantas vezes, na Casa Branca. Donald Trump provocou uma crise diplomática no início do ano quando ameaçou abertamente anexar a Groenlândia e não descartou o uso de força militar. O que parecia apenas um episódio estranho do governo Trump logo virou uma questão existencial para a Europa e Canadá, que se viram diante do mesmo problema. Por décadas, confiaram nos Estados Unidos como parceiro de segurança. Mas essa certeza já não existe mais. Trump voltou a se referir ao Canadá como um possível 51º estado dos Estados Unidos. Ele também volta a ameaçar os aliados depois que eles não o ajudaram em sua guerra de agressão contra o Irã e questiona abertamente a OTAN. E assim, nessa nova realidade geopolítica, o Ártico se torna uma região-chave, rica em recursos naturais, cruzada por novas rotas comerciais e disputada pelas grandes potências. Quem conquistar maior influência aqui pode se tornar a grande potência do século XXI. Por isso, precisamos analisar esse tema com mais atenção. Por que o Ártico está se tornando agora um ponto focal geopolítico? Como a Europa e o Canadá estão reagindo a essas novas ameaças americanas? O que motiva a nova missão Arctic Sentry da OTAN? Qual o papel de Rússia e China nesse equilíbrio de poder? Como uma aliança permanente no Ártico entre Europa e Canadá pode mudar a ordem mundial? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje, divirta-se! Durante séculos, o Ártico foi visto como inóspito, uma terra distante da política mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi estrategicamente relevante para patrulhas de submarinos e sistemas de alerta precoce, mas fora isso, continuou sendo bastante negligenciada. O Canadá e os países escandinavos administravam seus territórios árticos sem pensar muito a respeito. Os Estados Unidos mantinham bases militares na Groenlândia, destacando-se a base aérea de Thule, crucial para a defesa antimísseis e monitoramento espacial. No geral, porém, prevalecia na região uma política de High North Low Tension, ou seja, extremo norte, baixas tensões. Mesmo após o fim da Guerra Fria, isso mudou pouco. Enquanto a política mundial focava em outras regiões, o Ártico seguia periférico. Assim, os países costeiros do Ártico concordaram em 1996 com a criação do Conselho do Ártico, um fórum para cooperação em questões ambientais e de desenvolvimento. E Rússia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia trabalharam juntos de forma surpreendentemente construtiva. Mesmo com tensões entre Moscou e o Ocidente, a cooperação no Ártico seguiu funcionando tranquilamente. Cientistas pesquisavam juntos, padrões ambientais eram coordenados e conflitos resolvidos diplomaticamente. O maior símbolo desse clima foi a Guerra do Uísque entre Canadá e Dinamarca. Por 4 décadas, ambos disputaram a pequena ilha Hans entre Groenlândia e Canadá. Mas em vez de armas, eles lutaram com garrafas. Soldados canadenses sempre hasteavam sua bandeira e deixavam uma garrafa de uísque canadense. Em seguida, tropas dinamarquesas vinham, também trocavam a bandeira e deixavam uma garrafa de aguardente dinamarquesa. Só em 2022 foi feito um acordo definitivo para dividir a ilha. Mas essa era relativamente pacífica terminou abruptamente, porque atualmente 3 desenvolvimentos estão mudando fundamentalmente o Ártico. 1. Mudança climática. 2. Ela aquece mais rápido do que qualquer outra parte da Terra. O gelo derrete em ritmo recorde, abrindo passagens antes intransitáveis há séculos. A passagem noroeste e a passagem nordeste podem se tornar navegáveis regularmente em alguns anos. Isso criaria rotas marítimas que encurtariam as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia em milhares de quilômetros. 2. Os recursos naturais, já que sob o gelo do Ártico há enormes reservas. Segundo estimativas, cerca de 30% das reservas mundiais de gás natural não descobertas e 13% das reservas de petróleo estão aqui. Além disso, há terras raras, indispensáveis para as tecnologias modernas, embora a extração aqui ainda represente grandes riscos. 3. A corrida geopolítica armamentista. A Rússia expandiu bases militares na costa ártica, modernizou aeroportos e instalou novos sistemas de armas nos últimos anos.
A frota do norte da Rússia opera a partir daqui e controla, assim, as rotas marítimas importantes. E outro país, que talvez não se esperasse inicialmente, também desempenha um papel importante aqui: a China. A China, que se considera um estado próximo ao Ártico, investe fortemente em infraestrutura. Ela financia estações de pesquisa em Svalbard e impulsiona a visão de uma rota da seda polar. Ou seja, rotas comerciais que dariam à China acesso direto aos mercados europeus sem depender das rotas marítimas tradicionais. E nesse contexto, ainda veio a ofensiva de Donald Trump sobre a Groenlândia. Em janeiro, ele afirmou que a ilha era essencial para a segurança dos Estados Unidos e queria comprá-la, recorrendo até ao controle militar, se preciso. A Dinamarca reagiu com indignação e líderes europeus condenaram fortemente a ameaça. 7 países, incluindo Alemanha, França e Grã-Bretanha, assinaram imediatamente uma declaração conjunta, mas Trump não desistiu. Ele impôs tarifas punitivas, insultou os parceiros europeus e sugeriu questionar a obrigação de defesa mútua da OTAN. Para o Canadá, a situação também era ameaçadora, pois voltou a ser chamado de 51º estado dos Estados Unidos. Aqui nasceu a semente da nova Aliança do Ártico. A Europa e o Canadá perceberam que enfrentavam os mesmos desafios. A resposta veio de forma tão rápida e coordenada, de maneira inesperada. Os europeus enviaram tropas e, em meados de fevereiro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, anunciou a criação da Arctic Sentry, uma missão que reúne todas as atividades da OTAN no Ártico sob um comando unificado. A Alemanha enviou caças Eurofighter e aviões de patrulha marítima, e a França forneceu unidades navais. A Suécia enviou caças para a Islândia, a Dinamarca reforçou seus F-35 na Groenlândia e o Reino Unido dobrou de 1.000 para 2.000 soldados na Noruega. O Canadá também anunciou grandes investimentos, mais de 60 bilhões de dólares canadenses para submarinos, quebra-gelos e sistemas de radar. Ottawa negocia com a Alemanha a compra de submarinos, projeto que fortaleceria laços entre as forças armadas canadenses e europeias. E, nos bastidores, estão surgindo agora parcerias bilaterais que vão muito além da cooperação em defesa. Noruega e Canadá assinaram uma declaração estratégica em março. Declaração sobre segurança no Ártico, matérias-primas, energia, tecnologia e espaço. A Alemanha também firmou uma parceria de segurança marítima com o Canadá, Noruega e Dinamarca. E no Parlamento Europeu foi aprovada uma resolução que exige o aprofundamento da parceria estratégica com o Canadá. Acho especialmente notável aqui a rapidez. Há um ano, a segurança no Ártico era negligenciada e tema secundário nas capitais europeias. Agora domina conferências de defesa e planejamentos estratégicos. Europa e Canadá negociam assim: parcerias de recursos naturais, investimentos conjuntos em projetos de extração e o desenvolvimento de cadeias de suprimentos que funcionem de forma independente da China e dos Estados Unidos. A União Europeia também firmou uma parceria para matérias-primas com a Groenlândia, onde a extração de terras raras começa em 2027. A reorientação estratégica mais marcante veio do Canadá. O primeiro-ministro Mark Carney anunciou que o país gastará bem menos com armamentos nos Estados Unidos. Em vez disso, Ottawa busca uma cooperação mais estreita com os parceiros europeus e sinalizou interesse na iniciativa europeia de defesa Rearm Europe. Pois o papel dos Estados Unidos continua indefinido. Há poucos dias, Trump voltou a atacar a OTAN e mencionou a Groenlândia como um grande pedaço de gelo mal administrado. Ele ainda sente ressentimento contra a Aliança de Defesa por não ter sido apoiado em sua guerra de agressão, mas essa imprevisibilidade está unindo mais a Europa e o Canadá. Em círculos estratégicos, discute-se como seria uma arquitetura de segurança permanente independente dos Estados Unidos, ou seja, uma OTAN sem os Estados Unidos. E no Parlamento Europeu, o Canadá já foi chamado de país europeu fora da Europa. O que está surgindo aqui vai muito além de uma aliança militar clássica. É uma tentativa de potências médias se afirmarem diante das grandes. Pois, de fato, a Europa e o Canadá juntos possuem enorme força econômica, tecnologia avançada e estabilidade democrática, e já começaram a aparecer os primeiros sucessos. A reação coordenada da Europa à ameaça de Trump sobre a Groenlândia fez Washington recuar no início. Após o encontro entre Trump e Rutte em Davos, as tarifas punitivas foram suspensas e as ameaças diminuíram. Porém, com Trump, tudo pode mudar diariamente. A cúpula da OTAN em julho, em Ankara, será um importante termômetro. O que surge no Ártico pode virar modelo para uma nova ordem mundial. Uma ordem onde alianças de potências médias com interesses comuns têm papel independente, não mais apenas duas superpotências dominando. Europa e Canadá já mostram isso. Estados democráticos podem agir juntos, mesmo quando parceiros tradicionais não são confiáveis. O que acham? Europa e Canadá deveriam colaborar ainda mais? Será possível criar uma verdadeira aliança do Ártico? Comente sua opinião.